Oi, pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês da primeira série. A gente está aqui para a nossa aula número 64. Nessa aula 64, a gente vai falar sobre as reformas religiosas. Então, vamos dar uma observada o que estava rolando com relação à mentalidade religiosa ali, principalmente no continente europeu. Mas antes da gente começar a nossa aula, a gente vai para aqueles recadinhos, né? Aqueles recados básicos que rolam. Bom, antes de tudo, a gente está aqui, vai passar toda essa nossa aula com o intérprete, o Lucas, que vai ficar, né, toda a nossa aula aqui. E eu não quero que vocês esqueçam de fazer lá o registro de vocês de frequência no Classroom. Então, vocês não podem esquecer que vocês têm a atividade obrigatória para fazer, vocês têm que enviar a atividade obrigatória e quando vocês fizerem isso, daí a presença de vocês está lá garantida. Vamos começar a nossa aula? Bom, antes da gente começar a nossa aula, sempre rola, são ali os nossos objetivos. Por que a gente vai estudar as reformas religiosas? O que são essas reformas religiosas? O primeiro objetivo nosso de estudar esse conteúdo é para entender os processos, os acontecimentos e qual foi a reação da Igreja Católica, vamos falar um pouco, né, da Igreja Católica, qual foi a reação da Igreja Católica com relação a essas reformas protestantes. E nós vamos ver, né, nós vamos compreender os interesses econômicos, políticos e culturais, né, que envolvem essas questões que vão levar a essa reforma, né. Não quero que vocês também, né, caso alguém não lembre aí, quando a gente usa o termo, né, reforma protestante, a gente está falando de alguns protestos que vão exigir uma reforma, uma mudança na estrutura religiosa ali na Europa. Mas esse termo protestante vai acabar sendo utilizado e sendo, né, usado como um termo de denominar as pessoas que seguem a religião cristã, mas com um parâmetro um pouco diferente dos dogmas católicos. São os protestantes, né? Vamos lá? Bom, antes, como sempre, né, para a gente ver o nosso conteúdo, a gente tem que retomar o que a gente estava estudando, né? Porque da onde que caiu, da onde surgiu esse conteúdo para a gente estudar? Durante lá, né, boa parte do nosso segundo trimestre e ainda parte aqui, né, do nosso terceiro trimestre, nós estudamos sobre a Idade Média. A Idade Média, ela vai aí percorrer mais de 1000 anos, vai do século V até o século XV, mais ou menos. E nesse período, a gente teve até uma aula, aliás, que falou sobre esse poder da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, como nós vimos durante a Idade Média, ela vai ser uma grande instituição, não só religiosa. Claro que o catolicismo, ele era a religião oficial do continente europeu, mas não é só isso. A Igreja Católica, ela era também a maior instituição, né, com um poder muito grande e econômico, porque ela era detentora e dona de boa parte das terras. O feudo era uma das coisas importantes na Idade Média, né, o feudo, até a posse de terras. Além disso, a Igreja Católica também, ela era a detentora de poderes políticos. Então, os reis não tinham tanto poder nas suas mãos. Quem acabava dominando, né, as questões políticas, determinando as ações, acabava sendo os detentores, o Papa, a grande, né, figura, o grande membro da Igreja Católica. A gente vai ver também que eles, né, então nesse poder político e econômico, eles acabavam então acumulando boa parte do território, né, da Europa, e a riqueza que eles tinham acabava sendo, né, ocorrendo por meio das doações de fiéis. Então, muitos fiéis doavam terras, doavam joias, ouro, enfim, para os membros da Igreja Católica. Nós chamamos esses membros da Igreja Católica de clero, né, nesse período. Eu lembro que a gente falou bastante sobre isso. E na Idade Moderna, que é o que nós estamos estudando agora, a gente vai ver ali que rola entre o século XV, né, e o século XVIII, nós vamos ver uma transição de ideias totalmente, né? O homem moderno, que pertencia à era moderna, ele é um cara que vai se interessar pelas artes, ele vai impulsionar a ciência, que era muito questionada como um pecado durante a Idade Média, ele vai questionar o poder institucional da Igreja.
E isso vai acabar gerando uma série de transformações no mundo. Na nossa aula anterior, a gente estudou sobre o renascimento cultural e científico. E a gente viu que o renascimento cultural e científico, ele vai, além de impulsionar a ciência, né? Nós vamos ter várias invenções científicas, vários estudos sendo colocados, né, à prova ali. Nós vamos ver também que o próprio conceito artístico vai fazer modificar a mentalidade do homem. O antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, vai fazer parte, né, do conceito teórico das pessoas naquele período. E a gente vai ver, então, que ele passa a ser o ponto central das preocupações. Esse pensamento ele vai se difundir pela Europa toda. E essas ideias, né, também de humanismo e de racionalismo vão colocar assim à prova, né, esse poder do clero. Poxa, será que nós podemos criticar esse poder do clero? Será que eles estão agindo conforme as escrituras? E é esses questionamentos que vão começar a rolar nesse período que vão, né, agitar o cotidiano das pessoas lá na Europa e vão acabar gerando uma série de reformas religiosas, que é o que a gente vai estudar agora, né, nessa nossa aula. Na nossa aula de hoje, então, vamos estudar essas reformas religiosas e o que são, né, basicamente, essas reformas religiosas. É o início da Era Moderna e muitos membros da igreja, então os próprios membros da igreja, padres, monges, enfim, eles vão questionar algumas coisas erradas que estavam acontecendo com os membros da Igreja Católica e os fiéis também vão começar a questionar. Tudo isso vai acabar gerando uma série de protestos que vão falar sobre esses abusos do clero e vão transformar a história, né? E é disso que a gente está falando aqui nas nossas aulas. A gente fala sobre como a história ela é transformada constantemente, principalmente com a transformação do pensamento, né, e das ações dos homens. Bom, como é que tudo isso começa? Começa com um contexto de críticas, né, à instituição religiosa. Quando a gente fala da instituição religiosa, a gente tem que ter uma coisa bem clara. Nós estamos falando de críticas aos membros, né, a parte ali da instituição religiosa. Não existiam nesse período críticas ao cristianismo. Não é as palavras do cristianismo que se era criticado. Era como os membros, como os homens, os indivíduos agiam dentro, né, daquela igreja. E, olha só, várias questões vão entrar, então, nessas críticas, né? Questões religiosas, econômicas, políticas e culturais. Trouxe aqui algumas para a gente se ligar do que estava rolando. Bom, questões religiosas. Muitos, mas muitos integrantes da Igreja Católica, eles viviam num luxo absurdo. Então, eles comiam, né, banquetes, viviam, né, em lugares muito luxuosos, enquanto a grande maioria da população mal tinha o que comer. Isso acabava indo contra os próprios preceitos do conceito, né, do que se tem como o cristianismo de ajudar ao próximo. E, olha só, eles se entregavam, então, às riquezas e também aos prazeres físicos, que isso também vai contra os membros, né, que fazem parte dos dogmas do catolicismo, eles não podem se entregar a esses prazeres físicos, faz parte, né, dos seus objetivos ali dentro da comunidade. E eles faziam isso. Começam, então, eles se negligenciam, né, todas essas funções religiosas que eles tinham. E as pessoas começam a falar, opa, tem alguma coisa de errado aí, né? Além disso, nós vamos ver que existem questões políticas. Como a gente já estudou em algumas aulas da gente, nós vimos que os reis, eles começam a centralizar o poder nas suas mãos. Quando os reis estão com esse poder nas mãos deles, eles já veem que as grandes autoridades religiosas vão acabar perdendo todo aquele seu poder político. E isso vai acabar transformando o modo como a política daquela região começa a funcionar. Com mais poder nas mãos dos reis, o Papa, os bispos vão perder esse poder. E isso também vai modificar o modo como as pessoas estão vivendo ali naquele período. Bom, então nós temos isso. Nós também temos questões econômicas. Olha só o que acontecia. A gente já falou pra caramba dos burgueses aqui.
Quem são os burgueses? São aqueles caras que são comerciantes, que começam a enriquecer. Os burgueses também são os caras que vão estar ali do lado, né, fazendo alianças com o rei e vão acabar fortalecendo o mercantilismo, fazendo as grandes navegações. Bom, esse é o começo, né, da história da burguesia, até eles chegarem, né, a serem o poder capital do mundo. Mas olha só, nesse período aqui que a gente está vivendo a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, olha o que a gente vai ver. A gente vai ver que a igreja, ela condenava essas atividades comerciais dos burgueses. Para eles, o comércio, a busca pelo lucro e a usura, que é o empréstimo de dinheiros com juros, que é o que o banco faz, né? Ele empresta o dinheiro e ele cobra juros por esse empréstimo, ela era interpretada pela Igreja Católica como um pecado. Logo, os burgueses eram pecadores para a instituição religiosa naquele momento. Bom, questões culturais, como nós estudamos na nossa aula anterior, o humanismo, o racionalismo, né, eles começam a, né, claro que surgiram ali durante o Renascimento cultural, começam a colocar à prova, a criticar e a dizer que tinha alguma coisa de errado, né, nessas influências, questionavam a Igreja Católica, como é que ela lidava com algumas questões, né, da sociedade, relações, né, de como as pessoas deveriam viver e escolher o seu próprio destino. Tudo isso se juntou e tudo isso vai acabar gerando o que nós chamamos dessas reformas protestantes. Bom, mas olha só o que ainda estava rolando em todo esse período, as chamadas vendas de indulgências. O que são indulgências? Indulgência é o perdão que a igreja oferece àqueles, né, que se arrependeram dos seus pecados. Legal, então fui lá, pequei, me arrependi do pecado, pedi esse perdão para a igreja. Ok. No entanto, ao longo da história, a Igreja Católica, lá na Europa, claro que nós estamos falando, né, de uma instituição que se comportava assim lá no passado. Hoje nós temos outras, né, uma outra visão sobre o que são as indulgências. Mas, inicialmente, as indulgências, elas assumiram uma forma de penitência. Ou seja, as pessoas até se autoflagelavam, né, para se punir desses pecados que eles tinham. Mais tarde, passou um pouquinho, as pessoas elas já usavam essas indulgências como uma prestação de serviço. Pequei, vou fazer prestações de serviço para a igreja, para tentar, né, diminuir os meus pecados. Mas lá, né, no século XIV, mais ou menos, um papa ele vai oficializar a venda de indulgências. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os fiéis, eles compravam, eles pagavam, né, e recebiam o perdão dos seus pecados. Mas como assim? Então, um indivíduo ele pecava e ele dava dinheiro, terras, joias, enfim, para a Igreja Católica e, em recompensa, eles recebiam o perdão desses pecados deles. Isso, né, acaba colocando em dúvida, né, o que estava acontecendo. Vários membros da Igreja Católica vão falar: ei, mas isso não é certo, isso não é correto, não se deve agir assim. E daí nós vamos ter, então, as reformas religiosas acontecendo. Antes da gente pegar e falar como é que essas reformas vão agitar ali dentro da Europa, né, eu quero que vocês façam esse quiz, leiam com atenção e a gente já volta para ver qual é a alternativa correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do nosso quiz? Bom, a pergunta era o que eram as indulgências e a alternativa correta é a letra A.
perdão da igreja aos pecados. E agora a gente vai para o início, né? Como é que então se dão essas reformas? A gente vai começar falando do Martinho Lutero. O Martinho Lutero era um monge alemão que lecionava na Universidade de Wittenberg. Wittenberg fica localizado na Alemanha. O que o Martinho Lutero vai fazer? Ele, vendo toda essa situação da venda de indulgências, criticando também todas as práticas que muitos desses membros estavam realizando, ele vai escrever 95 teses. Teses são tipo 95 ideias, 95 críticas à Igreja Católica. Mas essas ideias vão se espalhar por vários lugares e vários membros fiéis da Igreja Católica vão concordar com essas ideias do Martinho Lutero. No ano de 1521, o Martinho Lutero ele vai ser excomungado da igreja, ou seja, ele vai ser expulso. E ele também não vai querer pedir perdão por essas coisas que ele escreveu, porque ele achava que realmente deveria ser criticado o que estava ocorrendo. Bom, ele vai ter que se refugiar, se esconder para não ser punido pela Igreja Católica, e nisso ele vai acabar traduzindo o Novo Testamento. Até então, todas as escrituras sagradas eram escritas, né, em latim. A maioria da população, inclusive analfabeta, não tinha acesso a essas informações. Além da tradução do Novo Testamento, o Martinho Lutero ele vai escrever inúmeros textos falando, né, sobre essas propostas reformistas. Tudo isso vai acabar gerando inúmeras revoltas e protestos de fiéis que vão começar a exigir um novo comportamento dentro da Igreja Católica. Olha só, atendendo a essas revoltas dos fiéis, a esses protestos, né, a gente vai ver que as autoridades elas vão se ver pressionadas, vão expulsar vários sacerdotes católicos que não cumpriam, né, com todas essas premissas que estavam sendo colocadas ali pelo Martinho Lutero e vão acabar substituindo esses religiosos por outros que apoiavam as ideias de Lutero. Aqui nós temos a imagem do Lutero no ano de 1529. Essas ideias do Martinho Lutero, elas vão se espalhar por outros países. Então, em outros lugares, essas ideias vão acabar, né, gerando outras reformas religiosas. Uma delas é essa aqui que a gente está vendo, a Reforma Calvinista. O nome do cara ele era um frade, né, francês chamado João Calvino. E o João Calvino, ele vai ser obrigado a sair, ele é expulso da França, porque ele estava seguindo essas ideias, esses preceitos do Martinho Lutero. E ele vai se fixar na Suíça e desenvolver inúmeras ideias partindo dessas ideias de Martinho Lutero. Mas ele vai acabar desenvolvendo princípios, digamos, mais radicais, um pouco mais diferenciados do que o Lutero previa. Sob a influência da mentalidade mercantil, as ideias de Calvino vão acabar dando destaque à ideia de prosperidade alcançada por meio do trabalho. Ou seja, o Martinho Lutero ele vai dizer que aquilo que a Igreja Católica naquele período dizia não era bem assim. Deus ele estava abençoando quem conseguia enriquecer. No caso, os burgueses. Olha só. Bom, quem é que vai acabar então tomando o calvinismo como uma ideias para se seguir, principalmente a burguesia? E nós vamos ver que o sistema econômico da Idade Moderna, que é o mercantilismo que a gente já estudou, ele vai acabar buscando o lucro e o acúmulo de riquezas. E ele vai acabar sendo influenciado diretamente por essas ideias do João Calvino. E essas ideias vão acabar fortalecendo ao longo do processo histórico um outro sistema, né, econômico, que é o que a gente vive hoje, o sistema capitalista. Aqui a gente tem uma imagem do João Calvino, né, e vamos para a reforma, o que rolou na Inglaterra. Olha só os babados da Inglaterra, né? Na Inglaterra, a reforma ela foi liderada pelo rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII estava lá no seu primeiro casamento com Catarina de Aragão e ele queria se casar com uma outra mulher, que era Ana Bolena. Mas não era permitido o divórcio nessa época. Então, o rei Henrique VIII, não recebendo autorização do Papa para se separar, e também com outros interesses econômicos e políticos, né, o poder do rei
cada vez maior, ele vai fazer o quê? Ele vai, né, criar ali uma treta com o Papa, o chefe supremo, e ele assume o poder, né, esse poder que o Papa tinha dentro da Inglaterra, é ele quem vai assumir. Ele consegue se divorciar, depois disso, gente, ele vai se casar ainda mais 5 vezes, que ele gostava disso. E ele era o grande chefe supremo, então, da igreja dentro da Inglaterra. O anglicanismo, ele vai adotar boa parte da doutrina católica, no entanto, sem a liderança religiosa do Papa. O líder da igreja anglicana é o rei da Inglaterra. Bom, chegamos na nossa atividade. Leiam com atenção e a gente já retorna para ver qual é a resposta correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade? A pergunta era: qual a relação estabelecida entre o calvinismo e a economia do período? Bom, o calvinismo, como a gente viu, ele vai encorajar o trabalho e o lucro, vai condenar os prazeres e os gastos, e daí ele vai influenciar diretamente na formação do sistema econômico daquele período, que é o mercantilismo. Bom, já vimos isso daqui, isso é uma coisa bem importante para a gente pensar, aliás, o nosso mundo atual, né? Essa formação de um sistema que vai buscar o lucro. Bom, o acúmulo de riquezas. Chegamos na Contra-Reforma. Olha só o que vai acontecer. A Igreja Católica, ela vai ver todas essas reformas acontecendo, vendo os fiéis dizendo que não querem mais seguir essas ideias, não querem mais comprar indulgências, e eles vão acabar fazendo, então, a chamada Contra-Reforma. Eles adotam uma série de medidas, a Igreja Católica, para tentar resgatar esses fiéis e para tentar, né, dar uma acalmada nessas reformas protestantes. As principais iniciativas do Papa e do clero naquele período foram as seguintes. O Concílio de Trento. Bom, entre o ano de 1545 e 1563, lá na Península Itálica, os membros da Igreja Católica, eles vão se reunir, vão fazer então uma reunião e vão acabar determinando algumas transformações, algumas coisas para atrair mais fiéis e para tentar fortalecer o poder da Igreja Católica. O Concílio de Trento, ele vai instituir o Index, que é uma lista de livros proibidos, ele vai reafirmar os 7 sacramentos e o valor das indulgências vai permanecer ali, a venda delas. A criação da Companhia de Jesus, onde os padres jesuítas, com o
objetivo de catequizar, de trazer novos fiéis, principalmente os aqui da América, né? As grandes navegações estavam rolando, tudo ao mesmo tempo estava acontecendo, né? Eles então vão tentar trazer mais fiéis para a Igreja Católica. E o Tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição, né? Novamente a gente vai ver a perseguição aos ditos hereges aumentando dentro do continente europeu. Bom, quais são as nossas considerações gerais? O que a gente estudou hoje? Nós vimos que o mundo estava em transformação nessa era moderna, que a autoridade do Papa e da Igreja Católica vai começar a ser questionado pra caramba e que vão acontecer várias reformas, revoltas que vão gerar, né, uma outra ideia de religião. É a reforma de Martinho Lutero, a reforma de João Calvino e a reforma anglicana que vai acontecer por meio do rei Henrique VIII na Inglaterra. Bom, a Contra-Reforma vai ser uma reação desses membros da Igreja Católica para dizer, ei, a gente quer recuperar os nossos fiéis, a gente não vai deixar isso barato acontecer. É isso aí, gente. Isso a gente estudou nessa nossa aula. E na nossa próxima aula nós vamos ter uma retomada de conteúdos. Nós vamos voltar a ver tudo que a gente estudou sobre as formações políticas africanas. E é isso aí. Até a próxima!